Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva, como você sabe, toda semana eu estou por aqui, né, trazendo sempre um convidado para lá de especial para conhecer as suas histórias, as suas transformações, desafios. E hoje, mais um episódio a gente está trazendo aqui com uma história bem legal. Tenho certeza que você vai se conectar com com o que vai ser dito aqui. E eu queria dar algumas informações antes para vocês, tá? Ó, antes da gente começar, vale lembrar que tudo que eu trouxer aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referi ao telefone de contato, quando eu me referi a site, telefone, WhatsApp, Instagram, corre na descrição desse vídeo que você vai ter a oportunidade de conhecer todas essas informações do nosso convidado lá na descrição, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, você aproveita o chat. Você pode olhar aqui embaixo ou aqui do lado, dependendo de onde você está nos acompanhando, ou pelo computador ou pelo celular, tá certo? Faz uma pergunta, uma curiosidade, sugere alguém que você acha que poderia estar aqui, né? Porque às vezes quando a gente escuta a história de alguém, você pensa assim, poxa, essa história parece com a história de... Aí quem é essa pessoa que você julga que parece ser igual, né? Ou parecida, que cada um tem a sua história. E aproveita esse link desse episódio aqui para você compartilhar com os seus amigos, com a família, no grupo do WhatsApp. Esse é o momento para você poder estar compartilhando todas essas informações, inclusive esse link para que as pessoas conheçam de fato, né? E conheçam de fato a história que a gente está trazendo aqui, tá certo? Vamos parar aqui de tanta informação, porque eu tenho o prazer de chamar e convidar para vocês, chamar para vocês para a gente bater um papo aqui. Ele, Aldir Freire. Palmas, senhoras e senhores! Ele é fundador e CEO dos Barbeiros, Aldir Barbeiro e Aldir Barbeiro Kids, correto? Correto. Perfeito. Aldir, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, vir aqui conversar. Eu estava conversando em off aqui, cara, estava imaginando enquanto você contava um pouquinho da tua história. A gente já vinha olhando, de fato, acompanhando o teu Instagram e vendo algumas coisas que a gente enxergou uma conexão. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço a oportunidade. Para mim, é um prazer, uma satisfação estar aqui. E eu espero, de alguma maneira, poder fazer com que a minha história acabe motivando e se achegando até mais pessoas. Excelente, com certeza. E esse aqui é um momento que a gente, além de tudo, além do episódio, apesar do episódio, apesar dos cortes, a gente vai ter a oportunidade de eternizar a tua história. A gente vai ter esse material aqui publicado para que as pessoas conheçam. Imagine você daqui a 5, 10 anos, cara, olha, foi a metade do caminho da minha história, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Então, o fato da gente poder estar vivendo e presenciando tudo isso nesse momento, vai ser mágico para quem vê esse link, esse episódio daqui a alguns anos. Então, mais uma vez, muito obrigado. E para começar esse episódio, quero que você fique à vontade, né, para você nos contar de fato toda a tua jornada. E eu faço essa pergunta, sabe por quê? Porque acontece muito. A gente já gravou aqui quase 200 episódios. E a cada episódio a gente tem uma história diferente a apresentar. E a gente sente nos feedback que algumas das informações que são que partem daqui conectam com pessoas que de repente estão perdidas, buscando alguma coisa para fazer, desacreditadas. Então a gente acredita sim que cada um de nós temos uma história para contar e a gente sabe que essa história pode conectar com outras pessoas. Portanto, a pergunta que eu te faço é, diante de tudo isso, eu queria te conhecer. Quem é o Aldir Freire? O Aldir Freire é um cara sonhador e que traz enraizado nas suas veias a disciplina de todos os dias buscar o melhor que pode ser oferecido às pessoas. Eu tenho aprendido todos os dias que eu acho que a melhor maneira que a gente tem de viver nesse mundo é servindo, e é algo que eu trago para mim há 38 anos, que é a minha idade que eu tenho. Eu venho de Sobral, no Ceará, e desde muito novo, quando eu cheguei aqui, a gente chegou sem condição nenhuma. Minha mãe veio, ela e 4 filhos, mãe solteira, com 4 filhos, e não foi fácil para ela. E eram 2 homens e 2 mulheres, e eu era o mais novo de todos eles. Mas eu me sentia na obrigação de fazer algo para tentar mudar aquela realidade. E desde muito novo eu já comecei a trabalhar e por conta disso acabou que eu não consegui dar seguimento aos estudos. A gente tinha que trabalhar ou trabalhar. Não existia a opção de não trabalhar. Tinha que trabalhar porque a gente não tinha nada. A gente chegou sem absolutamente nada. E aí a gente foi correr atrás, a gente foi para a batalha, foi para a luta. E eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade já.
A gente foi trabalhar com reciclagem. Depois eu fui ser cobrador de Topic. Depois de muito tempo fui ser cobrador de Topic, ali para os meus 17, 18 anos. Depois de cobrador, me tornei motorista. Depois de motorista de Topic, passei para o ônibus urbano que passa aí em frente, inclusive passa aqui em frente aqui o estúdio. E para mim eu passei quase 10 anos como motorista e o médico, em uma das consultas que eu fui ao médico, o médico falou para que eu procurasse outra coisa para fazer da vida. Porque motorista não ia dar para mim, porque eu já com 27, 26 anos já estava doente, estava com alguns problemas de saúde por conta de passar muito tempo sentado ali dirigindo. E aí a profissão barbeiro já tinha se chegado até a mim. Só que antigamente não era barbeiro, era cabeleireiro. Sim. Então, como era cabeleireiro, existia um preconceito muito grande em torno do cabeleireiro em si. Então, eu acabei meio que não partindo para esse lado ainda. Só que quando chegou aquele hype mesmo, assim, bem forte de barbearia, aí eu disse: não, é isso que eu quero para mim. Fui pedir ajuda a alguns amigos, fui pedir feedback, conselhos, e me tornei barbeiro através de estudo e muito estudo, e até hoje continuo estudando. E mesmo trabalhando como motorista, eu já estava sendo barbeiro exatamente porque ia fazer Transição de essa carreira. transição, justamente. Cara, que legal, viu? Até agora aqui eu fiquei impressionado aqui com. Chegou aqui em Fortaleza com quantos anos? 5 anos. 5 anos, já tinha que começar a trabalhar, porque senão, como é que. Não tinha outra opção, Não né? tinha outra opção. Não tinha opção, tinha que começar a trabalhar. Fui trabalhar com reciclagem. Esse período de reciclagem durou quanto tempo? Mais ou menos, assim. Durou mais ou menos até os meus Que 16, isso? 17 Então, a gente anos. está falando de quase 10 anos trabalhando com reciclagem. E isso, muito, eu acho que mais de 10 Mais anos. de 10 Com anos, né, certeza. cara? Nossa. E aí, no período de reciclagem, foi crescendo, tinha que estudar e tinha que trabalhar também com a reciclagem, né? Já aqui em Fortaleza, numa época não tão Favorável. favorável para tudo isso, né? É. Mas teve que se reinventar, teve que fazer alguma coisa, porque depois, quando chega, né, tem que estudar. Aí isso, você consegue enxergar que isso, de certa forma, acabou atrapalhando os estudos? Com certeza. Com certeza. Na minha época lá com a minha mãe, com os meus irmãos, no caso as minhas irmãs, porque eu me sentia meio que responsável por tudo aquilo. Entendi. Então não tinha a opção de vamos colocar fulano para trabalhar. E as opções ela eram muito restritas às pessoas que estavam melhor colocadas na sociedade no geral, assim como um todo. Só que eu nunca me dei por vencido no sentido de ficar ali e tá tudo bem. Nunca. Mesmo trabalhando com reciclagem, eu louvo a Deus porque ele sempre me colocou do lado de pessoas que me instruíram no caminho certo, de me mostrar que não é por aqui, vem por aqui, que por aqui é melhor. E as pessoas que foram sendo colocadas na minha vida ao longo do tempo foram me instruindo o caminho e me mostrando que o melhor era sempre trabalhar. O trabalho sempre vai valer a pena, o trabalho sempre vai devolver, e de alguma maneira isso acabou sendo devolvido a mim com o tempo. E se hoje eu estou onde eu estou e eu me tornei quem eu me tornei, eu devo muito isso às pessoas que eu conheci no meu passado e ao tempo de trabalho que foi dedicado. Perfeito. E eu percebo também que foi uma decisão bem difícil, né? Porque eu tenho que escolher entre estudar e trabalhar, e ter que trabalhar, falou mais alto, porque é o que tinha, o que podia fazer naquele momento, né? Então, ter que dedicar o teu tempo ao trabalho hoje, mesmo ciente de que depois que você percebe que, poxa, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas daqui para frente eu quero, no meio desse caminho, eu quero balancear mais e aprender, né? Então, depois, aí, nesse período do trabalho de reciclagem, em que momento você pensou assim, poxa, agora aqui a reciclagem já deu para mim, e eu acho que eu preciso dar um próximo passo. Em que momento você enxerga que isso veio na tua cabeça? Mais uma vez, vai ser sempre pessoas, né? Porque a vida sempre vai te colocar pessoas e vai te apresentar caminhos, vai te apresentar oportunidades. E a pessoa que eu conheci me apresentou a oportunidade, perguntou se eu tinha interesse. Eu tenho 38 anos e tudo, quem me conhece no meu dia a dia, quem já trabalhou comigo no meu pessoal sabe, tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre coloco muito zelo, muito êxito, muito coração mesmo para poder dar o melhor de mim. Eu quero ser lembrado por isso, eu quero ser lembrado pelo meu melhor que foi entregue naquele lugar. E quando eu fui trabalhar como cobrador de Topic, foi exatamente em uma transição semelhante.
porque houve a oportunidade, a senhora perguntou se eu queria, se eu tinha interesse, eu falei que sim, que tinha interesse. E aquilo ali para mim era como se fosse o prato de comida que eu não posso perder. Um recomeço, É né? um recomeço e uma oportunidade para eu sair daquela vida tão sofrida, porque querendo ou não, eu passei 12 anos lá trabalhando com reciclagem, mas aquela vida é sofrida, é um trabalho muito digno, mas não deixa de ser sofrido, não deixa de ser judiado, mas aquela oportunidade que eu tinha, eu queria agarrar exatamente para mim não voltar mais. Então hoje, eu repito, se eu estou onde eu estou, eu sei muito bem onde eu estou, mas eu sei principalmente para onde eu não quero retornar, aonde eu não quero regredir. Então, todos os dias, o trabalho me mostra que eu tenho duas opções. Ou eu sigo em frente, nessa crescente, ou eu vou acabar regredindo ao que eu vivia antes. E o que eu vivia antes é um lugar que passou, não me cabe mais. Perfeito, então. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, continua ligado com a gente aí, que é o seguinte, ó. A gente está aqui com o Aldir, certo? Ele está aqui contando um pouquinho da sua história, bem interessante a história dele. Está trazendo aqui algumas experiências. É um cara muito centrado, muito equilibrado, tem um conhecimento, sabe muito bem o que quer, né? Veio construindo toda a sua jornada durante todo esse período e o que faz dele uma referência hoje, né? Naquilo que ele se propõe a fazer. Trabalhou com reciclagem, hoje trabalhou muito tempo como cobrador de Topic, foi motorista também, e ele de fato se encontrou numa atividade que hoje é o que completa ele. Embora nesse meio tempo ainda teve preconceito, que acabou também surgindo nesse meio termo, né? Mas antes dele continuar, eu quero deixar claro para você que, para você que não sabe, ainda vou passar para vocês aqui, para você que quer conhecer a barbearia dele, ó o arroba Aldir Barbeiro e Aldir Barbeiro Kit. São dois arrobas que você tem a oportunidade de conhecer o trabalho dele. Então, inclusive, eu queria até que você divulgasse aqui o endereço também e telefone. A nossa loja fica ali na Avenida Mozart Pinheiro de Lucena. Sim. O número é 8776-1002. Esse é o da nossa loja maior, nossa loja matriz. A nossa loja 2 fica do lado. E o número de contato você pode acessar pelo mesmo ou pelo link que tem na bio do nosso Instagram. Perfeito. Lá as pessoas podem fazer agendamento. Pode fazer agendamento, pode fazer uma reserva de um horário, pode falar com a gente, tirar dúvidas. Excelente, cara. Que legal. É muito bom ter assim, a oportunidade de conversar com os empreendedores que se reinventam a cada instante. E quando a gente começa a olhar a tua jornada, desde o momento que você iniciou aqui para cá, a gente consegue ver uma evolução até facial de fato. Você vê que é um cara centrado, equilibrado, tem um super conhecimento, passou por muita coisa nessa vida e hoje se encontrou naquilo que faz com excelência, que é o trabalho de barbearia. E aí eu queria que você. Aí lembrando, gente, está aqui na descrição do vídeo, vai lá, os arrobas, tá? Arroba Aldir Barbeiro e Aldir Barbeiro Kids. São os dois arrobas que você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho dele. Eu queria saber o seguinte de ti. Aí vamos lá, entrou na transição, trabalhar como cobrador, e aí quanto tempo só como cobrador? Só como cobrador. Eu acho que uns 5 anos, 6 anos. Aí viu que, poxa, o cobrador, não, agora eu quero ir mais além. Vou Uhum. estudar para ser motorista. Motorista. Eu acho que Tira a carteira. o Não, sonho de todo cobrador é ser é motorista. verdade. E eu digo isso que eu tinha um tio que ele. Só que ele não tinha esse sonho de ser de motorista, mas trabalhou muito tempo de cobrador e foi feliz enquanto, né, durante todo esse período. Aí quer dizer, 5 anos como cobrador, aí migrou Eu migrei para motorista. e de motorista, quanto tempo? Eu acho que de motorista eu tenho, na carteira assinada, eu devo ter aí uns 9 anos. 9 anos de carteira assinada, fora o tempo que a gente trabalhou avulso. E motorista, para mim, quando a gente trabalhava lá como cobrador, os meninos falavam que o sonho de todo cobrador é ser motorista. Aí eu ficava perguntando, e depois de motorista, vai ser o quê? Fiscal. Não tem mais. Né, porque de repente as pessoas têm, rapaz, você fiscal, você gerente, tinha algo desse tipo. Eu nunca quis ser Não, fiscal. né? Para Pois é. mim era motorista e tava bom como motorista. Só que a vida ela sempre vai te deixar em situações que tu vai escolher ali o que tu quer. Ou tu escolhe seguir, ou tu escolhe ficar ali estagnado onde tu tá. E a posição que eu exercia naquele momento, há um tempo atrás, eu tenho 10 anos como barbeiro e tenho 8 anos como proprietário de barbearia. Nesse meio tempo, eu tinha a oportunidade de continuar sendo motorista, porque a empresa não me colocou para fora, a empresa não me demitiu. Eu procurei a empresa quando eu já tinha
todo o material comprado para montar minha loja, eu procurei a empresa e chamei, pedi ao meu gestor para fazer um acordo para eu poder não sair da empresa, a empresa não me dar minhas contas e eu também não ficar, sei lá, queimado ali na empresa, porque se não desse certo, amigo, guarda a minha vaga aí que eu quero voltar. Saiu, deixou a porta aberta. Saí, deixei a porta aberta, deixei muitos amigos lá, que até hoje eu tenho contato com todos eles. Que legal, cara. Inclusive, alguns deles já foram várias vezes na minha loja, já Que cortar o legal. cabelo, me parabenizar. E teve alguns deles que eu fiz atendimento ainda como motorista, mas já cortando cabelo. E quando eu ia cortar cabelo, eu cortava cabelo na garagem lá. Olha só. E aí os meninos falavam assim, mas tu é doido, é, mano? Tu é doido, tu não tem juízo não, é, mano? Vai deixar de ser motorista, um emprego, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás. Eu tinha um salário de 5 mil reais, eu fazia muita hora extra, tinha um salário de 5 mil e pouco, com as horas extras. E naquela época, esse valor já era um valor muito bom, Pô, hein? E aí as pessoas falavam assim, mas tu vai deixar essa estabilidade para abrir mão de tudo isso para ir arriscar, porque tu sabe que isso aí tu tá dando tiro no escuro, tu não sabe como é que vai ser. Só que eu falei no início, e eu trago em mim até hoje a disciplina de saber aonde eu quero chegar. Então essa disciplina fez com que eu colocasse a minha loja e todos os dias, desde que eu abri a minha loja agora no mês de setembro fez 8 anos no total. 8 anos que eu continuo abrindo no mesmo horário e não consigo fechar no mesmo horário, no porque mesmo sempre, endereço. no mesmo endereço, porque sempre passa um pouquinho ali, tem um cliente, a gente acaba atrasando, mas o horário sempre foi o mesmo, desde quando eu abri. E para algumas pessoas que são empresários hoje em dia, ou que pensam em se tornar empresários, em empreender em qualquer uma área, em qualquer área que seja, eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar nesse sentido para quem pensa em empreender é: tenha disciplina no seu negócio. Porque muitas vezes, quando a gente trabalha de CLT, por exemplo, quando eu trabalhava de CLT, eu entrava para assumir a rota mais ou menos ali 4 horas da manhã, quando eu fazia o primeiro horário. Eu tinha que pegar o ônibus e estar no final da linha 4 horas da manhã. Então eu tinha que chegar na garagem pelo menos ali 3h20, 3h30. Então, todos os dias era aquilo. Então, muitas vezes as pessoas acabam confundindo, porque, não, você é dono do meu negócio, e aí no meu negócio eu vou fazer do meu jeito. Ah, Esquece isso não existe. Isso é ilusão de mentiram pra você, não foi? mentira para mim. Então, quando eu fui, eu peguei esse negócio para mim de se lá eu tinha que entrar hora tal, aqui também eu tenho que abrir em dia tal. E isso tem 8 anos. E em 8 anos, eu nunca quebrei um dia. Não, hoje eu vou abrir X horário. Não, todos os dias eu tenho um horário para abrir. Eu só não tenho horário para fechar porque, infelizmente, a gente trabalha com atendimento ao público e a gente não consegue controlar. Vai chegar sempre um cliente ali em cima e aí a gente vai dar prioridade para o cliente, vai atender e vai acabar atrasando um pouquinho. Mas o horário de abrir é aquele. E não à toa, a gente já tem clientes, muitas vezes, quando a gente abre a loja abre 8 horas da manhã. E aí tem muita gente que pergunta, uma barbearia aberta 8 horas da manhã, pra quê, cara? 8 horas da manhã. Porque tem clientes. Não tem cliente, porque muitas vezes o cara não sabe se vai estar aberto. Mas há 8 anos, o cara sabendo que 8 horas Religiosamente você tá ali o aberto. Aldir Barbeiro está aberto 8 horas da manhã. Então, muitas vezes, a gente atende clientes que diz, cara, 10 horas agora eu tenho uma entrevista. Então, eu vim logo fazer o cabelo aqui, porque eu não posso perder essa oportunidade. Ou seja, é, só vai existir pessoas se existir quem cumpra. Então, a gente cumpre com esse horário exatamente porque a gente sabe que tem público. Às vezes, a gente chega, a menina da limpeza lá que trabalha com a gente, chega às 7h30 da manhã para preparar a loja, fazer o café, deixar tudo prontinho. 7h30 da manhã já tem cliente esperando. Olha. Porque ele sabe que 8 horas os meninos já vão estar prontos ali para fazer o atendimento. Ou seja, essa disciplina que existe já há 8 anos, ela vem comigo, não é de hoje. Essa disciplina vem comigo desde quando eu trabalhava com reciclagem, em que eu tinha que estar lá no depósito de reciclagem às 6 horas da manhã. Então, se eu tinha que estar às 6 horas, eu tinha que acordar pelo menos 5h30, 5h20 ali, para mim poder conseguir estar lá às 6 horas, porque eu ia andando, porque não existia condição. Então, a gente, muitas vezes, a gente sempre vai procurar um porquê, um de quê e um para quê, para justificar a falta. Não, eu não consegui ir por isso, ou eu não consegui ir por aquilo. Sempre vai ter uma dinâmica de justificar antes de querer fazer. Eu tento ir nessa contramão. Quando eu falo que tento, é porque talvez em algum momento eu não vá conseguir fazer, porque ninguém nesse mundo é perfeito. Mas eu tento trazer essa disciplina para mim todos os dias.
Perfeito, cara. Que legal, viu? Você realmente é um exemplo. E eu percebi o seguinte, de tudo que você fez, você trouxe um pouquinho eh, de ensinamento, Sim, tanto na reciclagem, até um pouquinho antes, a condição. Acho que o que te, de repente, faz você ser a pessoa que você é hoje, você olha para trás e diz assim, poxa, nesse período aqui o negócio era crítico. E você traz esse ensinamento desse período, traz o ensinamento do período da reciclagem, como cobrador de ônibus e como motorista. Então, essa junção hoje te faz ser um profissional que se destaca no teu negócio, trazendo todo, como você disse, toda essa disciplina. Você acredita que tudo isso colaborou? com toda certeza. Eu acho que se nós pegarmos ao longo da nossa história, ao longo da nossa jornada de vida, um pouco de tudo que vivemos, e se a gente espremesse e pudesse fazer ali alguma coisa, a gente ia sempre ter experiências boas e experiências ruins para contar, e é sempre assim. Só que muitas vezes as pessoas não fazem uso dessas experiências, elas simplesmente ficam ali esquecidas e não as levam adiante. É por isso que eu falei anteriormente sobre eu sei de onde eu vim e por isso que eu não quero voltar. Ninguém quer voltar para onde veio, se já veio de um lugar ruim. Então, todos os dias eu trabalho exatamente por isso, para fazer com que essas histórias passadas hoje sejam. Fique ali no quadrozinho para me ver o que eu já passei e lembrar: ó, eu tenho que trabalhar, mano, eu tenho que correr atrás porque eu não quero voltar para ali. Então, essas experiências fez com que eu chegasse onde eu tô hoje, sim, com certeza. Com certeza. Bom, tá vendo aí, né? Aldir Freire é o nosso convidado aqui do Perspectiva Podcast, está aqui conversando com a gente, mostrando realmente tudo o que ele já passou, trazendo ensinamentos, transformações que ele teve durante toda a vida dele, e ele se tornou essa pessoa, um profissional, um empreendedor que está aí há mais de 8 anos, 10 anos trabalhando como barbearia, 8 anos só no negócio, que ele passou a ser seu, 8 anos você vem trabalhando. Antes você trabalhava para alguém, era assim? Não, antes eu trabalhava para mim, só que não cobrava. Ah, Eu, perfeito. eu passei um tempo trabalhando sem cobrar, porque Entendi. eu precisava de portfólio, eu precisava de experiência, eu precisava saber o que eu estava fazendo. Perfeito. E aí, nesse meio período, ainda como motorista, eu não saí de motorista já para. Abriu o salão, Não, ainda não. Eu fui trabalhar, fui cortar cabelo. Finais de semana, fazia fila na porta da minha mãe. olha, Porque onde eu morava não tinha conhecimento, mas as pessoas lá perto da casa da minha mãe, todo mundo me conhecia. Então o Aldir tá cortando cabelo. E é de graça, vixe. Quando todo mundo falavam que é de graça. todo mundo encostava, né? E chegou um momento, essa informação é bem interessante. Chegou um momento que o pessoal começaram a gostar tanto, disseram assim, mas eu tô olhando aqui, eu acho que já dá pra cobrar, viu? Dá pra começar a cobrar. Olha Aí eu isso. fui, opa, pegando ali um insight Os aqui. insights ali que. É, Pô, cara, que legal. opa, então eu vou começar a pensar nisso. E aí acabou que chegou um momento que não, o negócio tá bom mesmo, hein? Comecei a ver E nesse momento, eu queria que você trouxesse pra gente aqui um momento marcante, que você olha assim, cara, isso que aconteceu nesse período que eu não cobrava, pra mim ficou marcado na minha memória. Teve esse momento? teve um momento que foi exatamente esse, de eu olhar pra rua e ver ali uma fila de umas 8 pessoas querendo cortar comigo e eu pensando assim, será que é isso mesmo que eu quero? E a direção estava lá também, o certo, o que eu tinha em mãos estava lá para mim, e o que eu imaginava fazer também estava lá. Olha só. E aí, o que você escolhe? Aquilo para mim ficou muito, muito marcado, porque eu precisava tomar uma decisão. Essa decisão não poderia, em momento, eu nunca trabalhei com segunda opção. Eu nunca trabalhei com a possibilidade de dar errado. Então, vai dar certo. Se eu for, eu vou ficar e eu vou ser só motorista de fato, mas se eu for, eu vou para fazer dar certo. E eu escolhi ir exatamente porque eu sabia o que eu queria. E quando você sabe o que você quer, não existe segunda opção. Perfeito. Excelente, cara. Que legal. É muito bom ter a oportunidade de conversar. Tudo que você está dizendo aqui fica marcado na memória da gente, e eu acredito sim. As pessoas que acompanham a gente, que têm a oportunidade de acompanhar podcasts, né, em vários momentos, vários episódios aqui, a gente consegue enxergar de fato que. A gente fica imaginando, já pensou uma pessoa que de repente está assistindo podcast que se conecta com essa informação, de tomar uma decisão, de não ter uma segunda chance,
tem que fazer a primeira dar certo, mesmo com você com um emprego fixo. Aí o cara se coloca, poxa, mas nem emprego eu tenho. Tá, aí que eu tenho que fazer dar certo mesmo, porque nem Dobrar. emprego eu tenho, É. porque eu tenho que fazer isso acontecer de fato. E te ouvi dizendo com esses exemplos, inclusive se você quiser conhecer a realidade dele hoje, vou repetir, tá? Aldi Barbeiro e Aldi Barbeiro Kids é o arroba dele para você ir lá conhecer hoje o que se tornou esse empreendimento que ele toca ao longo dos seus 10 anos, né, trabalhando na profissão e ao longo de 8 anos de forma física, já com o seu negócio. Você vai lá nesses arrobas, inclusive vai lá para conhecer ele, inclusive corta o cabelo, conhece ele, faz uma foto e marca a gente, faz isso. Tá certo? Ó, tá aqui o arroba Aldi Barbeiro e Aldi Barbeiro Kids. Tá certo? Fica ali no Vila Velha, o endereço é Avenida Mozar Lucena, 2130 e Avenida Mozar Lucena, 2140. perfeito, aí dois endereços. Quer levar Vizinho, é vizinho. um vizinho ao outro, né? Isso. Quer levar a criançada, né? Leva lá nele, ele vai ter lá. Hoje enche, você tem quantos profissionais além de você lá trabalhando? Hoje somos um time de 17 profissionais Olha, diretos, indiretos, digamos que a gente tem aí uns 18, 19 profissionais que prestam serviços para a gente, 19. Mas fixo mesmo com a gente tem 17 pessoas no time. você considera que tem equipe perfeita hoje? Perfeito, não, porque para mim a gente sempre pode melhorar, mas eu acredito que eu tenho uma equipe muito capacitada e que todos os dias eu tento e trabalho para capacitá-los mais. Todos os dias, eu não me dou por satisfeito. Eu acabei de chegar de uma viagem de São Paulo exatamente em busca disso. Eu estou sempre viajando para São Paulo. Eu já fui no começo do ano, fui participar de um evento lá que fui convidado. Fui agora no mês passado para fazer um curso exclusivo, um curso muito voltado para a gestão da barbearia, com um dos maiores empresários no ramo da barbearia hoje no Brasil, uma das maiores referências, e eu fui para estudar com ele, unicamente e exclusivamente com ele, para fazer esse curso, porque para mim era o que faltava no meu portfólio como gestor de barbearia, como empresário no ramo da barbearia. E quando eu cheguei lá, que eu pude estudar, que eu pude vivenciar aquele ambiente, eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei, em alguns momentos, eu fiquei ali um pouco emocionado, me contive por dentro, porque eu fiquei feliz porque eu sabia que o trabalho que eu estava desenvolvendo, sei lá, a gente está no Ceará, a gente está em Fortaleza. E os caras estão em São Paulo, é um negócio mais visível, é um negócio mais grandioso. Só que mesmo em Fortaleza, mesmo estando no Ceará e em Fortaleza, a gente está fazendo um trabalho que não está muito distante do trabalho que os caras estão fazendo. E aí eu estou falando no geral, estou falando de equipe, eu estou falando de gestão, eu estou falando de clientes, eu estou falando do trato de pessoas, de servir pessoas. A gente não está muito distante. E quando eu vivenciei isso, eu tive a certeza de que, ó, eu estou no caminho certo. Que legal, Fiquei cara. muito feliz. Oh, que bom, viu? Bom, eu queria que, vamos lá, entrando já mergulhando nesse assunto da barbearia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a barbearia moderna, né? Você está sempre buscando se capacitar, além de se capacitar a equipe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a barbearia moderna. O que significa para você esse tema? O tema barbearia moderna, hoje, para a gente que é do ramo da barbearia, é um tema muito natural. É algo muito natural que se achega nas barbearias de todos os tamanhos. Só que nem todos os tamanhos buscam esse tema barbearia moderna. A gente trouxe em agosto, se não me falha a memória, uma das maiores referências do país hoje como barbeiro. Eu não estou falando como gestor. Gestor foi o que eu fui para São Paulo estudar. Como barbeiro, não. A gente trouxe ele para nossa loja. Uma das maiores referências hoje no Brasil, a nível Brasil, que é o Levi Moreira. A gente trouxe ele para nossa loja para dar um curso exclusivamente para nossa equipe, para os meninos que trabalham com a gente, com um custo elevado, sim, por que não? Mas que outras barbearias do nosso estado conseguiram fazer. Então, o Aldir Barbeiro, eu fiquei muito feliz quando eu trouxe o Levi Moreira, porque a gente foi citado em vários pontos do nosso estado. Teve pessoas que falaram assim, donos de barbearia grande aqui do nosso estado, maior do que a minha até, e de renomes também, e que falaram assim, cara, eu não consegui levar o Levi Moreira para minha equipe. E tu conseguiu, o que foi que tu fez? Eu não fiz nada, só antecipei, sabia que ele estava vindo, antecipei, fiz contato com a assessoria dele, a gente fechou o valor e a gente trouxe o cara e foi
algo assim grandioso para a equipe. E a barbearia moderna, ela passa exatamente por isso, por você saber escolher pessoas capacitadas para você estar trazendo essa modernidade de fato. O que está saindo novo lá fora? Porque vai ter pessoas capacitadas para trazer esse novo até as pessoas que estão aqui, e é exatamente isso que tem acontecido. Perfeito. A gente sabe que durante o ano a gente tem a oportunidade e a gente está sempre ou cobrindo ou fica sabendo de alguns eventos que acontecem, inclusive aqui. Fortaleza, o centro de eventos, ele está sempre sediando esse momento de encontrar esses profissionais, trazendo novidades, tecnologia. E eu queria saber de ti, em que momento você enxerga isso como um benefício viável, né? Porque todas essas novidades, claro que nem tudo se aplica para tudo, mas sempre quando tem, eu queria entender de ti aí o que é que você consegue extrair de positivo. Eu acho que no ramo voltado para um nicho em especial, a gente tem a Feira da Beleza, Sim. que vai se dar agora no mês de outubro. A gente teve agora no mês de julho, se não me falha a memória, o Fortal Barber também, que foi lá no centro de eventos. Esses eventos, eles servem para engrandecer mais ainda a área da barbearia no geral e trazendo a visibilidade a nível Brasil para o nosso estado. E por que não? No Barber Pro Nordeste, que é um dos maiores eventos da área da barbearia no nosso estado, que acontece exatamente no Congresso da Feira da Beleza, do ano passado, nós fomos premiados como uma das barbearias referência do Nordeste, do Legal. Norte e Nordeste. E isso para a gente foi muito bom, porque é o reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito há 8 anos com muita dedicação. Não é só vontade. Tem muita gente trabalhando por trás. O Aldir Barbeiro e o Aldir Barbeiro Kids tem uma equipe, cara, que é surreal, os cara. Então, eu não tô sozinho. Eu tenho um time e para tudo isso acontecer, o meu time está lá trabalhando agora. Nesse exato momento, as duas lojas estão em pleno funcionamento e o meu time está lá, porque eu sei que eu tenho um time, eu sei que eu posso confiar em quem está lá. Perfeito, excelente. Bom, continuando o nosso papo aqui, estou aqui com o Aldir Freire, ele é fundador e é CEO das barbearias Aldir Barbeiro e Aldir Barbeiro Kids, tá? São duas unidades em que ele tem, ele disponibiliza lá vários profissionais para te atender. Eu queria até te perguntar a título de curiosidade, tem umas pessoas que têm aí vamos falar sobre cortes, sobre cabelos, etc e tal. Por exemplo, que é cabelo daquele rapaz ali? Vocês resolvem, é porque assim, é estilo, né? Cada um tem seu Estilo, estilo. estilo, estilo. E aí para mim, o cara que se profissionaliza nesse segmento, ele é só o social. Eu não sei se o dele se encaixa nesse. Aí eu queria que me explicasse que você é um profissional da área, pode ser mais específico para mim. Pronto. Hoje em dia a barbearia no geral, ela tá muito voltada para nichos. Vamos lá. Ah, Hoje a gente tem aí a prótese capilar, hoje a gente tem profissionais que se especializam só em prótese capilar. Inclusive, a gente tem um profissional que é especializado, especialista, estudou, estuda. Sempre que tem algum evento voltado para a área da prótese capilar, ele está lá envolvido, eh, fazendo esse tipo de serviço na nossa loja. E isso é um nicho dentro da área da barbearia. A prótese capilar, que é para quem ali está com o telhado meio descoberto, a gente vai colocar um negócio ali mais rápido do que seria o implante. que é o meu caso aqui também. É, mais ou menos, você ainda tem um pouquinho aí ainda. Mas no caso dele, no caso de outras pessoas, hoje a gente tem o visagismo, Sim. que é outra área também que é muito personalizada. A pessoa vai trazer a tua essência desde aquilo que tu quer de fato. Para ti, a gente tem um dos maiores profissionais hoje do Brasil, que é o Juarez Leite, que inclusive está vindo para o estado do Ceará no mês que vem, na Feira Regional da Beleza, ele vai estar aqui. Ah, legal. E, inclusive, vou aqui puxar a sardinha pro meu time também. Opa. Um dos nossos profissionais vai estar lá estudando com ele, num curso exclusivo. Um investimento altíssimo que o profissional vai estar fazendo para estudar com esse cara, porque esse cara é muito, muito renomado hoje no Brasil. E um dos nossos profissionais vai estar lá exatamente para isso, para trazer esse nicho para nós. Então, hoje a área da barbearia, ela não se limita mais só ao social ou só ao degradê. Sim. Dentro da área da barbearia tem é, 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 várias coisas que podem ser trabalhadas, como por exemplo a prótese, que já foi falado, Hum. o visagismo, tem também a micropigmentação, que é
o preenchimento de barba fio a fio, para quem tem a barba um pouco falhada. Então, são várias coisas que hoje pode ser explorado dentro da área da barbearia, e não mais só o social basicão ali. Eu acho que para mim o social porque é tão vivo na minha cabeça porque eu só procuro para isso. Para Para mim, isso. para mim, não, sempre quando eu vejo todo mundo fazendo a mesma coisa. Por que será que eles fazem outras coisas aqui? Não é possível, É. deve fazer. E aí é legal você trazer essa informação. Eu quero entender o que é que os clientes, né? Muita gente ali na região te conhece, da Vila Velha, não, ali Vida velha. é Vila Velha. Vida velha. A região ali inteira te conhece, mas de repente o cara tá querendo um corte mais eu não sei se eu posso dizer isso, diferente, mas, cara, tem um cara aqui lá no Vila Velha que resolve o teu problema. Seja no design, né, do cabelo, seja no implante. O que é que a gente pode encontrar se a gente chegar hoje lá na Audi Barbearia? Além de um ambiente completamente diferenciado, eles vão encontrar também profissionais capacitados exatamente que podem fazer isso, a prestação de um serviço daquilo que está sendo pedido de fato. Porque muitas vezes quando você não vai num profissional que você está que não é capacitado, você vai pedir A e ele vai fazer B. Já E, aconteceu comigo, já. vixe, não saiu como eu queria. E aí se dá exatamente aí a diferenciação do Aldir Barbeiro, de você procurar uma barbearia que é referência, hoje não só na região da Barra do Ceará ou na região do Vila Velha, mas em todo o estado hoje, graças a Deus a gente é referência, a gente é citado em muitos lugares. Inclusive, eu estava agora, antes de vir para cá, com um dos nossos profissionais da loja Kids, ele disse que foi ali pro lado da Aldeota, não me lembro agora, foi lá conhecer uma barbearia e quando ele chegou lá, ele disse: Olha, o barbeiro que trabalha lá no Aldi Barbeiro. Ah, eu te conheço, eu te vejo nos vídeos. Então, a gente está sendo citado em lugares Que hoje legal. que muitas vezes a gente nunca nem pisou o pé, mas o nosso nome está sendo falado exatamente por essa referência. E o Aldir Barbeiro hoje é uma referência não só de ambiente, porque a gente tem um ambiente sim muito bonito, mas também de profissionais que são capacitados, aqueles profissionais que tu sabe que tu vai poder sentar e vai pedir, e ele vai entregar exatamente aquilo que tu está pedindo. Legal, cara, muito legal. Vocês se posicionam muito bem. Eu tive olhando por alto o Instagram, vocês se posicionam muito bem, tem uma presença digital bem ativa, e é sobre isso que eu queria saber um pouquinho mais. Mas antes eu queria saber sobre o atendimento de vocês, como é que funciona? Você já passou aqui pra gente que as pessoas podem ir lá fazer um agendamento para poder, mas vocês com certeza já devem ter aí uma cartela de clientes que fiéis. Eu queria Temos. saber um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre esse trabalho de vocês de atendimento personalizado. O trabalho de atendimento personalizado ele se dá exatamente nesse sentido, de trazer o cliente para o nosso lado, de trazer uma fidelização maior. É por isso que eu falo para os meus meninos e às vezes gravando um stories ali no meu Instagram, eu falo para quem me segue que é proprietário de barbearia, para não dar a oportunidade do seu cliente vir me conhecer. Porque se ele vier me conhecer, muito provavelmente ele não vai voltar para você. Porque o atendimento hoje, você vai no shopping, estamos aqui no Rio Mar, do lado do Rio Mar, e você vai no shopping, e quando você chega na loja, o produto que você vai comprar, ele fica em segundo plano muitas vezes quando o atendimento ele se sobressai. Eu disse, eu queria um cappuccino, por exemplo. E aí a moça te serve um cappuccino e o cappuccino não estava tão bom. Mas ela diz, ô seu Aldir, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco e qualquer coisa do tipo, e eu, porra, que legal, gostei dessa mulher. Muito obrigado pelo seu atendimento também e tal. Foi. Ou seja, esse atendimento personalizado, ele se dá exatamente aí no Aldir Barbeiro. Então, o que que a gente faz? Sempre a gente faz isso. Agora, mais do que nunca, o que que a gente faz? A gente fecha a barbearia sempre aos finais de meses, ali nas 2 semanas do mês. A gente fecha a barbearia segunda, terça e quarta, 2 horas de almoço. A gente não costuma fechar no horário de almoço, mas a gente faz esse fechamento nas 2 últimas semanas do mês, que são os dias ali mais tranquilos, e no horário do almoço a loja fica bem parada. Então o que é que eu faço? Eu baixo a porta, sento com todos os meus meninos que trabalham comigo e a gente vai fazer o treinamento do POP. O que que é o POP, para quem não sabe? Procedimento operacional padrão. É um padrão que existe no nosso atendimento exatamente para ser treinado, treinado e treinado. Porque o cliente precisa saber que quando ele chegar, ele vai receber o mesmo bom dia de todas as pessoas que estão lá do mesmo modo.
Então não vai ter um que vai dar bom dia e o outro vai ficar sério, não. Não. Bom dia, seu Francisco, bom dia, seu Antônio, bom dia, seu José, e aí vai dar bom dia e vai saber como vai ser tratado. Esse atendimento personalizado do Aldir Barbeiro, ele se dá exatamente aí, no treinamento e na capacitação da equipe que acontece. E não tão somente fica na promessa. É treinado, é passado. Todos os meninos recebem o papelzinho lá impresso com todo o POP que é passado durante o atendimento do cliente, desde a hora que ele chega até a hora que ele vai sair. Perfeito, cara. Tá vendo? Ó? É isso aqui é profissionalismo. E a gente está diante aqui de um profissional que realmente vem se destacando. E ó, é questão de tempo você encontrar o Aldir Barbeiro em vários pontos da cidade. Não sei nem se é plano que ele tem, que você tem, de estar. Hoje você está ali conhecido no estado inteiro, mas passa pela tua cabeça outras unidades, um pouquinho mais distante. O que que vem por aí? Vem muita coisa boa, posso garantir que vem muita coisa boa. A gente está inaugurando, eu, Aldir, vou estar inaugurando outra loja agora. Até o dia 15 a gente vai estar inaugurando uma outra loja. É em sociedade, não é minha, só minha. Então não traz a minha logomarca, não traz o meu nome, mas é uma loja que está ficando linda também, em sociedade com um amigo. E eu vou estar inaugurando essa loja agora até o dia 15 de setembro. Mas o Aldir Barbeiro tinha, tava tudo certo da gente abrir uma outra loja esse ano. Só que a gente deu uma freada e eu resolvi fazer um investimento na loja Kids. Então a gente fez agora na sexta-feira. Sexta-feira a gente fez uma festa de reinauguração da loja Kids. A gente fez um investimento muito grande na loja, comprou novos equipamentos. Inclusive um dos equipamentos chegou agora e que eu estava montando lá antes de vir para cá, exatamente para que esse investimento e esse atendimento ele fique melhor. Como que está o conforto do cliente? Como que está o atendimento do cliente? O cliente está se sentindo confortável? O filho dele na loja Kids, como é que está o filho do cliente? Como é que está essa criança? Ela está sendo bem atendida? Ela está sentando no carrinho que emite som ali enquanto ele corta o cabelo? Então todo esse investimento ele tem que ser muito bem pensado para que ele não volte atrás. Ele não pode voltar. Ele tem que chegar, ser feito e seguir. O Aldir Barbeiro, vem novidade por aí, pode escrever. No ano que vem a gente tem um planejamento aí de pelo menos 2 lojas a mais, se tudo der certo e sair como planejado. Opa, olha aí, ó, tá vendo? Ó, 2 lojas a mais pro ano que vem, mas olha, de fato, isso aí vai ser concretizado, porque você trabalha muito bem, se posiciona muito bem, está sempre buscando aprender, buscar conhecimento. Você realmente é um exemplo. No segmento, você, assim, a gente está muito feliz em ter alguém que se expressa muito bem, que traz muito bem os detalhes de tudo de uma forma bem didática, né? Isso é muito legal. Bom, é o seguinte, a gente está quase chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo e o que mais nos completa quando a gente está fazendo um episódio desse é quando a gente tem a oportunidade de te ouvir em dar conselhos. Não sei se você tem esse hábito, mas tem muita gente que acompanha a gente, cara, e eu queria ouvir de você que conselho você daria para um cara que está buscando, sei lá, se encontrar. Cara, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. No teu caso aí, você trabalhou com reciclagem, trabalhou como colaborador, como motorista. Hoje é um barbeiro de sucesso, né? É um empreendedor de sucesso no nicho da barbearia. Que conselho você daria? E aí eu queria que você desse esse conselho olhando para essa lente. Pronto, vamos lá. Eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar para qualquer pessoa que está precisando se encontrar hoje é trabalha com aquilo que te faz bem. E aquilo que te faz bem vai te trazer o retorno do bem. Eu costumo dizer para as pessoas que o que vem de Deus te traz paz. Então, se você está se propondo a fazer algo, faz algo que vá trazer paz ao seu coração para que você consiga entregar aquilo que de fato você quer entregar. E não tenha medo, tenha disciplina. Troca o medo pela disciplina. Faz o que precisa ser feito, que com certeza absoluta os resultados vêm. Os resultados acontecem de maneira natural quando você coloca disciplina. E não quando você diz que vai fazer hoje e acaba não fazendo. E promete que vai fazer amanhã e acaba não fazendo. E aí você vai postergando o seu sonho. E querendo ou não, quando você posterga o seu sonho, quando você coloca mais para frente o seu sonho, naquele momento você vai trabalhar pelo sonho de alguém. Excelente, cara.
Aldir, muito obrigado mais uma vez. E aí eu queria saber o seguinte: tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse episódio que não foi dito aqui? Eu acho que o que não foi dito, eu vou ser pai novamente? Olha isso! É, Mas é o primeiro? Não. não, a segunda. A segunda é uma. Segunda filha, é outra menina. Parabéns, parabéns. Obrigado, Ah, obrigado. rapaz, que coisa boa. Eu vou ser pai novamente e esse fato de me tornar pai novamente tem me feito pensar bastante e refletir em tudo que estou construindo, em tudo que eu estou vivendo hoje. Sentado com a minha esposa, eu estava conversando exatamente sobre o sonho que está sendo vivido hoje. E eu me lembro que esse sonho foram orações de outros dias atrás, de anos atrás. Eu me lembro que eu orei por tudo que eu estou vivendo hoje. Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo de viver os sonhos que a gente já orou. Então, hoje eu estou de fato, literalmente vivendo essas orações. Tudo que eu estou vivendo hoje é fruto das orações que eu fiz lá atrás. Então, muitas vezes as pessoas esquecem de viver o momento, a oração que ela fez lá atrás, para estar sonhando só com o amanhã, só com o amanhã, só com o amanhã. Sendo que tudo que está sendo construído hoje, ou tudo que foi construído ontem, é o presente de hoje. Isso para mim, é algo que eu não poderia deixar de ressaltar aqui. Excelente, cara. Parabéns. Vamos lá, eu queria que você divulgasse mais uma vez o endereço e as redes sociais para as pessoas é, fixarem bem o endereço. Vamos lá. O nosso endereço é Avenida Mozart Pinheiro de Lucena, número 2130 e número 2140. Fica vizinho do lado. Para as pessoas que tiverem dificuldade de nos achar no Instagram, porque Aldi é bem complicado de ser escrito, porque geralmente as pessoas colocam com ALDIR. Ah, Só que o nosso Aldi é AUDY. Escreve Aldi AUDY. E aí você vai encontrar o nosso Instagram, você vai encontrar o Instagram do Aldi Barbeiro e do Aldi Barbeiro Kids. Inclusive o meu Instagram também, pessoal, Aldi Freire. Se quiser acompanhar um pouquinho mais sobre a vida do empreendedor da vida real, sem aquela maquiagem de que tá tudo bem, que o mundo é maravilha, que não é. A vida do empreendedor é luta, é batalha. E como você falou anteriormente, quando eu disse que eu vou abrir a hora que eu quero, vou chegar a hora que eu quero, isso é mentira, isso não existe. Eu falo muito disso lá no meu Instagram pessoal, sobre a realidade do empreendedor, sobre o dia a dia, sobre a correria, sobre a vida nua e crua, sem estar com os cortes necessários. perfeito, cara. Aldir, muito obrigado mais uma vez. Lembrando, ó, você que está acompanhando a gente aqui, você vai ter a oportunidade de acompanhar tudo através do Instagram. Lá no Instagram, tem lá no Instagram não, lá na descrição desse vídeo está lá os Instagrams deles para vocês darem uma olhadinha. Mas antes da gente continuar aqui, para a gente encerrar, eu tenho um recadinho, ó. Bom, é o seguinte, ó, o Aviões Fantasy 2025 já tem data marcada. Dia 13 de setembro, em Fortaleza, vai receber a maior festa fantasia do Brasil, no estacionamento da Arena Castelão. E tem novidades. Pela primeira vez, o evento contará com uma área de acesso gratuito sujeito à lotação, então corre. Sob o comando de Xande Avião, o Aviões Fantasy chega ao tema Seja o que você quiser, convidando todos a se reinventar em uma noite de magia, cenografia imersa e performances impactantes. No palco, os shows ficam por conta de Bel Marques, Natan, Zé Vaqueiro, além da participação especial de Wesley Safadão e do Felipe Amorim. E vai ser um encontro inédito. E essa apresentação vai ficar por conta do Tiro Lipa, né? Ó, e não para por aí. Além da área gratuita, o público também poderá curtir espaços prêmios, com front stage, open bar e camarotes, que promete levar a experiência da fantasia a outro nível. Sobre a organização dela, Isabela Timóteo e da turma da Vibe. Ó, então não esquece, Aviões Fantasy 2025. Prepare a sua fantasia e viva uma noite inesquecível. Esse é o recado que eu queria dar aqui para você que acompanha a gente aqui no Perspectiva Podcast. Bom, voltando aqui para a nossa conversa, eu encerro mais uma vez. Eu preciso falar aqui deste livro também, para você que está acompanhando a gente. Esse livro foi escrito pelo Humberto Benício Moreira. É um livro que fala sobre uma história muito legal, certo? A história nua e crua do Brasil, tá? Aplicado esse livro. E é um incentivo e é uma forma de te incentivar a ler, a leitura. Esse livro traz algumas revelações bem interessantes e eu recomendo para você ter aí na sua casa. Aqui na descrição desse vídeo também eu vou colocar o QR Code para que você, se de repente se interessar por ele, fique à vontade para você adquirir o livro Arapuca do Poder, tá bom? Bom, continuando aqui, eu quero reforçar mais uma vez
é o arroba, certo? Do Aldir Barbeiro, arroba Aldir Barbeiro e arroba Aldir Barbeiro Kids. São os dois arrobas que você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Aldir que está aqui com a gente, conversando com a gente. Para finalizar, queria que você deixasse agora uma mensagem, né? Primeiro, para a sua equipe, né? Para a turma que trabalha com você, que te cerca, que está sempre ali contigo no dia a dia. Eu acho que esse é um momento para a gente poder também agradecer e celebrar, né? A gente vai ter a oportunidade de eternizar esse momento aqui, de te ouvir falando um pouquinho sobre a tua história, sobre tudo que você fez até hoje, certo? E eu acho que vale a pena a gente, de repente, fazer alguns agradecimentos. E esse é o momento. Vamos lá, muito bacana. Como eu falei anteriormente, né? Pro negócio, para mim tá aqui, a equipe tá lá, tá funcionando lá, os caras estão lá dando sangue lá. E o que eu poderia dizer para minha equipe, eu costumo falar para minha recepcionista, para Mônica que me acompanha sempre. Eu costumo falar para ela que eu não erro nunca, eu não erro nunca nas escolhas, porque todas as escolhas que foram feitas para entrar no meu time foram frutos de muita oração, porque antes de qualquer contratação eu sempre faço questão de orar muito a Deus para pedir discernimento para se de fato é para ser, porque se não for para ser, não vai vir, não vai acontecer. Vários profissionais falam com a gente diariamente, a gente recebe mensagem por semana de 8 a 12 profissionais perguntando se não tem vaga, se não está precisando de barbeiros. E a gente sempre fala, o time está fechado, porque de fato o nosso time ele é muito fechado. Então, os meus agradecimentos especiais vai para minha equipe, para todos aqueles profissionais barbeiros que estão ali na linha de frente dos atendimentos, para a equipe também da Copa, as meninas da Copa ali, que trabalham servindo os clientes, servindo aquele cappuccinozinho diferenciado do Aldi Barbeiro. Meus agradecimentos também vai para minha esposa, Angélica, que fica ali na parte da administração. E vai também o meu agradecimento especial demais para essa mulher que, graças a Deus, a gente tem o prazer e a satisfação de trabalhar com ela do nosso lado, que é a Mônica, que cuida ali da recepção, que cuida também ali do nosso marketing. E só gratidão a todos que trabalham comigo e vamos para cima que tem muita coisa boa para vir aí. Perfeito! Aldir, mais uma vez, muito obrigado pela participação, certo? E eu tenho certeza que essa aqui vai ser a primeira de várias. A gente vai combinar outros momentos aí para a gente poder estar trazendo novidades. E de repente, você traz um barbeiro seu que se destaca para ele poder falar da experiência dele, não sei. Vamos conversar sobre isso depois. Mais uma vez, muito obrigado. Gratidão pela oportunidade, fica à disposição. Sempre que quiser, eu estarei aqui. Vai ser um prazer para mim enorme e com certeza vamos trazer sim outros profissionais que estão ganhando notoriedade no cenário cearense aí da área da barbearia. Perfeito, então. E para você que está acompanhando o Perspectiva Podcast, o meu muito obrigado. Para você que está sempre compartilhando os links, seja os cortes, seja o conteúdo na íntegra. É legal, né? Não, quando a gente vê um empreendedor que saiu do interior, veio para a capital com muita dificuldade. E o resto da história você já viu aqui. Então não esquece, compartilhe com teu amigo, pega esse link agora. Manda para aquele teu primo, sobrinho, que eu tenho certeza que ele, quando ele ouvir o que o Aldir trouxe aqui, eu tenho certeza que ele vai se conectar. E o objetivo principal foi esse, é realmente trazer a transformação, fazer com que, como ele deixou claro aqui, é repassar aquilo que ele passou a vida inteira, né, buscando sempre o melhor. Tá certo? Muito obrigado para você que acompanhou a gente até o presente momento. Corre aqui na descrição que tá todas as informações lá. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau.